Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu vim falar sobre um assunto que é o dodói de muitos evangélicos que trazem na testa, um título e como se isso representasse uma credencial de espiritualidade. Eu já tentei gravar aqui e eu vou ter que dividir esse vídeo em pelo menos 3 vídeos, porque o assunto é um pouco extenso e eu espero que você acompanhe até o finalzinho dele. Eu vou começar falando sobre a autoridade que Deus deu ao homem. Quando a Bíblia fala de autoridade, ela fala de autoridade de um modo geral, inclusive na vida secular, quando Deus institui um líder para a nação, por exemplo. Não significa que esse líder vai fazer a vontade de Deus, significa que Deus deu a ele autoridade para ele ser ou vaso de honra ou vaso de desonra. E dentro da igreja não existe essa conotação de hierarquia. Não existe a autoridade que a Bíblia diz, não é no sentido de um ser mais importante que o outro, ou a função de um ser mais importante que a de outro. Significa que o maior, aquele que quer ser o maior, ele deve ser o menor. E aquele que tem mais responsabilidade, ele vai prestar conta, de mais coisas para Deus. Ou seja, o maior acaba servindo ao menor. E assim como o próprio Cristo, que é o maior de todos e serviu a humanidade inteira. Com a vida, morte, ressurreição, nós passamos a ser filhos de Deus, E sendo que ele se despiu da divindade dele para poder encarnar e cumprir essa obra redentora em nosso favor, Na igreja, Paulo usa a metáfora do corpo, que significa que um é olho, outro é mão, outro é orelha, e não significa que o olho é mais importante que a mão ou que a mão é mais importante que a orelha. Significa que cada um tem a sua função e que todas elas, trabalham para o bom funcionamento do corpo. E Cristo, que é o cabeça desse corpo, é que é a mente que dita as ordens, que orienta, que desde a eternidade, ele sabe por que nos chamou. Então, Cristo é o cabeça e todos os outros apacentam o rebanho de Cristo, Na Bíblia, quando se fala de presbítero, bispo e pastor, é a mesma função. E nunca era um só apacentando um rebanho inteiro. Era sempre um grupo de homens, que estavam ali servindo aos servos. Entendeu? Como é diferente o andamento da religiosidade. Hoje em dia significa autoridade, significa hierarquia, poder, E na Bíblia não é assim. Na Bíblia o maior serve ao menor, O Espírito Santo, ele distribui dons e ministérios dentro da igreja. Isso significa, que ele divide. Ele capacita cada um de nós a servir de uma forma. Uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres, Cada um deles com a sua função específica. O apóstolo é o enviado para abrir um trabalho, por exemplo, Aí com ele vai o evangelista, que vai levar a mensagem de forma que o incrédulo entenda e passe a crer. O profeta é aquele que vai instruir espiritualmente, vai ir aperfeiçoando, através dos ensinos, a pessoa a deixar de enxergar como um homem natural e enxergar como um homem espiritual. O pastor é aquele que apacenta o rebanho de Cristo, é aquele que acompanha as pessoas de perto, suprindo, socorrendo, ensinando, conduzindo, como um pastor de ovelhas. E os mestres são aqueles que repassam a sã doutrina,
né, de um para o outro, conforme vai chegando as pessoas, ele vai ensinando tudo aquilo que nós aprendemos com o mestre, ele vai repassando, tá bom? No próximo vídeo eu continuo.